Na segunda estrofe nós cantamos: ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Esse é um convite para caminharmos com Jesus. E nessa caminhada, cantar, louvar e agradecer. Deus nos abençoe no meditar na sua santa palavra. Amém. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o livro Alice no País das Maravilhas. Há um momento que a personagem Alice está caminhando pela floresta e chega numa encruzilhada onde inúmeros caminhos se apresentam. São estradinhas, placas de orientação e uma menina indecisa sem saber muito bem para onde vai ir. De repente, ela vê um gato e pergunta: para onde essa estrada vai? E o gato responde prontamente: para onde você quer ir? E ela, um pouco indecisa, diz: não sei muito bem para onde eu vou, estou perdida. Então o gato diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Interessante essa afirmação. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E, consequentemente, qualquer destino serve. Hoje iniciamos o tempo de advento, tempo de preparo, tempo de olharmos para o nosso destino, para a chegada, mas também tempo de olharmos para a caminhada e com quem nós caminhamos. Tempo para olharmos para aquele que veio, vem e virá, em Jesus. Tempo para conhecermos Jesus, a verdadeira paz. Tempo para orarmos assim como o salmista orou: Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Davi, o autor do Salmo 25, algumas palavras que nós acabamos de ler, nos ensina a andar no caminho da verdade. E Davi não quer apenas andar, ele quer conhecer esse caminho muito bem. Davi quer ter clareza para onde está indo e com quem está caminhando. Eu fiquei pensando sobre, especialmente, essa expressão: ensina-me os teus caminhos, ensina-me a caminhar. E, inconscientemente, talvez pela situação que a Michelle e nós estamos com o pequeno Theo, logo veio à mente da caminhada de uma pequena criança. Eu acho fascinante isso, os primeiros passos, porque depende de diversos fatores para uma criança chegar ao ponto de caminhar. É equilíbrio, é coordenação, é fortalecer os pequenos músculos, é ajuda dos pais e de todos aqueles que estão ao redor, para que um dia, quem sabe um dia, ele comece a caminhar. Se o trabalho dos pais fosse apenas fazer com que seus filhos caminhassem, né? Talvez seria muito fácil. Mas eu diria que quem é pai aqui, quem é mãe já há mais tempo, sabe que nesse momento, quando começa a caminhar, é que o verdadeiro trabalho começa, de ensinar seus filhos a caminharem o verdadeiro caminho, o caminho que tem um destino certo. Que caminho vocês oferecem aos seus filhos? Tem clareza aonde vocês querem chegar? Ou, por acaso, estão perdidos, que nem Alice, e dizem: não sei muito bem para onde eu vou. O perigo é não saber para onde nós vamos, corre o risco de nós irmos para qualquer destino, porque o destino também não vai servir muito bem. Mas um dia não foi assim. Um dia, lá no início da criação, dos céus, da terra, quando Deus criou os seres humanos, Ele criou o ser humano para caminhar com Ele. Criou homem e mulher e caminhou com eles.
Deus não precisou ensinar o caminho da verdade, porque eles foram criados já sabendo exatamente, ouvindo a voz de Deus e sabendo aquilo que Deus desejava em suas vidas. Eles sabiam com quem estava caminhando e para onde estavam indo. Contudo, como nós lemos, conhecemos no início do livro de Gênesis, o ser humano que tinha a liberdade de escolher, escolheu um outro caminho, fez uma outra escolha, e isso impactou em algo que eles tinham de graça, um presente, que era caminhar com o seu Criador. É interessante que lá no início, eles tiveram vergonha, não só vergonha física de cobrirem os seus corpos, mas tiveram vergonha do próprio Criador, ao ponto de se esconderem, ao ponto de não caminharem mais com Deus, ao ponto de se afastarem. Esse é o impacto do pecado. Nos faz estarmos longe da presença de Deus. Ou seja, caminhar foi um presente que Deus deu ao ser humano, mas é um presente perdido por causa do pecado. Talvez seja por isso que nós ouvimos, pelo menos 3 vezes aqui, nesse salmo, Davi falar, me proteja, ou seja, não deixe eu sofrer a vergonha da derrota. Versículo 2 diz, salva-me da vergonha da derrota, não deixes que meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Versículo 3, ele continua dizendo, os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. E a gente não leu, mas o versículo 20 diz, protege-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Davi, o salmista, em oração, ele pede, ele confia em Deus ao ponto de pedir para não sofrer a vergonha da derrota. O que é isso? O que significa isso? Em nosso contexto, vergonha é uma palavra que talvez está mais relacionada a um sentimento de embaraço, a não se sentir confortável diante de uma situação. Mas se a gente olha alguns textos bíblicos que contêm essa expressão, contêm essa palavra, a gente vai perceber que não é bem assim. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se eu tiver vergonha de Jesus e da sua palavra, Jesus vai ter vergonha da gente? O que Jesus está dizendo aqui? O apóstolo Paulo nos contribui também nessa reflexão, ele diz, só que de um modo oposto, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. O apóstolo Paulo, ele não se envergonha do Evangelho, pois é o Evangelho que nos dá a salvação. Ele diz, quem confia em Deus não será envergonhado. Em outras palavras, quem confia em Deus não será abandonado, deixado de lado, esquecido. Essa é a maneira que Davi traz aqui nesse Salmo 25. Isto é, quem confia em Deus não sofre a vergonha da derrota, não é abandonado por Deus, não caminha sozinho, tem Deus ao seu lado. Interessante que as palavras do Salmo, elas são ditas por Davi, mas um Davi experiente, um Davi vivido, que já não está mais na sua juventude. E ele faz um pedido interessante. Na sua velhice, ou na sua experiência, ele pede, Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Eu me perguntei ao longo dessa semana, ao ler esse salmo, por que Davi, na fase madura da sua vida, pede por ajuda. Ainda precisa aprender a caminhar com Deus, o seu Senhor.
E a resposta que a gente pode oferecer ou compartilhar é que ele não se vê merecedor da graça de Deus por aquilo que ele era ou por aquilo que ele fazia, mas ele se considerava como um grande pecador. E isso vai se repetir em diversos salmos da sua autoria. Porém, um pecador que conhece o seu Deus e sabe o que esse Deus fez e continua fazendo por esse grande pecador, que era Davi. Por isso, no versículo 6 e 7, nesse salmo, o Davi lhe diz em oração: ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos, e esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Temos duas ênfases aqui nesse versículo: lembrar e esquecer. Ontem, no Conselho Distrital, até o presidente André, o seu Guilherme, que deve estar acompanhando também agora o culto na transmissão, nós tivemos a alegria de poder ouvir uma reflexão do pastor Paulo Teixeira, pastor da SBB, falando sobre o dia da Bíblia, e ele trouxe essa relação de lembrar e esquecer. Mas ele compartilhou uma história muito interessante de um pastor alemão chamado Hans Lilly. E essa história que eu vou compartilhar com vocês, ela aconteceu 1 ano após a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu numa reunião após a Segunda Guerra Mundial, havia terminado, então houve uma reunião com líderes da causa da Bíblia em diversos países, lá na Inglaterra, para dialogar os próximos passos da obra da Bíblia no mundo. E entre as pessoas que compareceram, Hans Lilly estava presente. E ele deu um testemunho a respeito desse tempo que passou e de como ele vivenciou todas essas etapas. E como a palavra de Deus, a Bíblia, foi importante na sua caminhada. Ele diz assim: espero que vocês me perdoem por começar com uma nota pessoal, mas quero expressar minha alegria de estar com vocês. Faz pouco mais de 1 ano que fui libertado pelas tropas americanas da prisão de Nuremberg. Durante o período que antecedeu o meu breve tempo naquela prisão, eu fiquei nas mãos da Gestapo, em sua prisão especial em Berlim, que é bastante parecida com um campo de concentração. 3 vezes eu quase fui morto por eles, tendo a opção de morrer na forca, ou de fome, ou fuzilado. Nem precisaria dizer que, durante esse tempo, sem nada para ler ou escrever, dia e noite algemado, sem qualquer proteção contra os bombardeios, confiei nas coisas que tinha aprendido na minha juventude. E essas coisas me mantiveram vivo, a mim e a outros. Se alguma vez eu tivesse a chance de registrar minhas experiências num livro, ficaria demonstrado como as pessoas, em meio às piores dificuldades, voltam aos ensinamentos básicos da fé cristã, aquelas coisas que aprenderam quando jovens. E eu repito essa última frase: as pessoas, em meio às piores dificuldades, voltam aos ensinos básicos da fé cristã, aquelas que aprenderam quando jovens. É bem provável que você já tenha esquecido de coisas que você não gostaria de esquecer. E é bem provável que você se lembre de coisas que você não gostaria de lembrar. A vida é assim. Nós não temos como evitar os pensamentos que vêm à nossa mente. Mas retomando aquilo que Hans Lilly comentou aqui nesse pequeno testemunho, eu também não sei aquilo que vocês passaram na vida. Se vocês já tiveram alguma dor próxima, parecida com essa que Hans Lilly passou. Mas se você tivesse numa situação parecida, sem nada para ler, para ouvir, apenas aquilo que você tem guardado na sua mente e no seu coração,
a quem você recorreria? A quem você lembraria? O que você lembraria? O que você pediria? As palavras de Hans Lille diz assim: as pessoas em meio às piores dificuldades voltam aos ensinos básicos da fé cristã, aquelas que aprenderam quando jovens. O experiente Davi reconheceu e aprendeu em sua juventude a lembrar dos grandes feitos de Deus em sua vida. Olha só o que ele disse no versículo 6. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Eu fico imaginando Davi nesse momento, lembrando de toda a história do povo de Israel, desde lá de Noé, depois do chamado Abraão, toda a dificuldade, Isaac, Jacó, José foi vendido pelos irmãos, foi preso. Depois a gente tem a história de Moisés, do povo que ficou na escravidão, a libertação do povo de Israel do Egito, 40 anos no deserto, depois entra na terra prometida, mas até a chegada de Davi. E mesmo Davi, com Golias, com seu filho Absalão, quantas e quantas coisas talvez Davi lembrou nesse momento quando disse: ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Lembrar de Deus traz esperança e motivação para seguir vivendo, para seguir caminhando, na certeza de que não estamos sozinhos, independente das circunstâncias, mesmo numa iminente forca, fuzilamento ou fome. Por Davi lembrar quem é Deus e das promessas que esse Deus faz, ele diz também: esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Porque ele conhece Deus, ele tem coragem de pedir: esquece os erros, os pecados da minha mocidade. Ao contrário de nós que esquecemos o que não gostaríamos de esquecer e lembramos do que não gostaríamos de lembrar, Deus ele faz o quê? Deus sempre se lembra das suas promessas de perdão, vida e salvação. E ao mesmo tempo sempre se esquece dos nossos pecados e das nossas maldades. No pedido de Davi, esquece, Deus ele responde, lá em Jeremias: eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Em relação que ele sempre está presente, o profeta Isaías vai dizer: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, diz Deus, o Senhor, eu nunca esqueceria de vocês. Deus se lembra das suas promessas e não esquece. Deus se lembra das suas promessas e nunca e se esquece dos nossos pecados. Isso só é possível porque Deus veio, vem e virá a cada um de nós. Ele veio no menino, em faixas. Esse mesmo Jesus vem para caminhar com a sua criação. E é impossível não relacionarmos esse pedido de Davi com a própria palavra que Jesus diz: eu sou o caminho. Ensina-me o caminho. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Não adianta nada, temos o caminho, se andamos na escuridão, estamos perdidos, sem rumo, na escuridão. Sem Jesus sendo o verdadeiro caminho, abraçaríamos qualquer outro caminho, qualquer outra alternativa, porque não importaria muito. Numa vida de encruzilhadas e dilemas, a palavra de Deus, a palavra de Jesus é vida nos seus corações. Foi vida para Hans Lille, quando ele disse: confiei nas coisas que tinha aprendido na juventude, e essas coisas me mantiveram vivo a mim e a outros. A palavra de Deus
que ele havia aprendido na sua juventude, o manteve vivo. Vivo. Nas próximas semanas eu quero convidá-los para que a sua fé e esperança continuem sempre vivos. Quero convidá-los a pensar na sua caminhada de fé, como filhos de Deus, e a lembrar o que Deus tem feito nas suas vidas. Aqui na congregação, sempre quando nós iniciamos um grupo de profissão de fé, um grupo que quer conhecer as doutrinas da fé cristã e desejar caminhar conosco, um dos primeiros encontros, e vejo alguns rostos aqui já na igreja, a gente pergunta: qual a sua caminhada de fé? Qual a sua história com Jesus? E cada um individualmente tem a possibilidade de fazer essa reflexão e colocar isso diante dos irmãos que estão ali reunidos. Cada um tem uma história a compartilhar. Eu não conheço a história de todos vocês, mas eu sei que cada um tem uma história com Jesus. Conhecer a história com Jesus nos ajuda a entender que nós fazemos parte dessa história maior, da história da salvação. Por isso, ao longo dessa semana, eu quero desafiá-los a olhar para trás, lembrar das coisas que Deus tem feito na sua vida e, quem sabe, colocar no papel, escrever, meditar, refletir sobre aquilo que Deus tem feito, as razões de vocês serem filhos de Deus, o fato de vocês serem da igreja cristã ou dessa congregação cristã, de querer conhecer o verdadeiro caminho, o fato de vocês estarem reunidos aqui hoje. O Advento é um tempo maravilhoso, é um tempo de preparo. E eu quero convidá-los nessas 4 semanas, a nos prepararmos para caminhar com Jesus. Um período que não há idade para começar. Davi começou, ou fez essa oração, na sua velhice, na sua idade, quando era experiente, e disse: Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Assim também nós hoje queremos pedir a mesma coisa, que possamos dar passos firmes, que possamos dar passos seguros, sabendo para onde nós estamos indo e com quem estamos caminhando, ou quem caminha conosco. Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia do Espírito Santo estejam na vida e no coração de vocês, que supera todo o nosso humano entendimento, os seus propósitos e desígnios da nossa vida, possa nos iluminar os nossos passos até a casa celestial. Amém. Cria em mim, ó Deus,